Olá, bem-vindos de volta. Hoje a gente continua a nossa exploração de Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, né? Psicografia do Chico Xavier e o Valdo Vieiro. Isso aí. E o foco agora é o capítulo 6, Evolução e Sexo. É um tema fundamental. Com certeza. O livro mergulha fundo nas origens da vida e principalmente em como e por que surgiu a reprodução sexuada. Exato. E a visão que ele traz é bem particular, né? Mistura biologia com o plano espiritual. Uhum. Então, nossa ideia aqui é tentar entender como esses dois mundos, segundo a obra, se conectam nessa jornada da evolução. Vamos lá? Vamos. Bom, o texto começa descrevendo, assim, longos períodos onde a reprodução era assexuada, né? Coisa de bactéria, célula. O básico do básico, por muito tempo. Isso. Mas aí, algo muda. Um grupo específico desses seres microscópicos começa a apresentar, tipo, qualidades positivas e negativas. Uma primeira diferenciação. E o livro atribui isso a uma intervenção, digamos assim? Dos orientadores espirituais. Entidades que estariam, de alguma forma, guiando esse processo todo no planeta. Seria o comecinho da evolução animal, né? O prenúncio. Exato. E essa ideia da orientação espiritual é bem marcante no texto. Sim, muito. Ele destaca até uma bactéria específica que surge lá nas águas doces do Algonquiano. Ah, sim. Ela teria perdido umas proteções, uns envoltórios, e aí foi meio que compelida a se mover, a buscar outras. Nos primeiros sinais de atração, talvez, o que levaria ao sexo. É o que sugere, né, os primórdios disso. Mas de forma bem dramática, com morte em massa, recomeços. E sempre com essa supervisão espiritual, segundo a obra. Uhum, sob essa orientação. E aí a coisa avança. Depois de mais experimentação, essas bactérias modificadas voltam como algas verdes. As pioneiras da comunhão sexual, como o texto chama. Olha que interessante. O livro até conecta isso com as dúvidas de cientistas como Hugo de Vries sobre mutações, né? Pois é. E a explicação dada é que essa transição foi facilitada por esses servidores da organogênese terrestre. Que teriam atuado espiritualmente em bactérias anteriores, tipo a Leptotrix, alterando elas. É uma ideia ousada. Bastante. E ligando isso tudo, a visão geral que o livro passa é que a evolução começa bem lá atrás, sabe? Elementos químicos, coloides. Preparando o terreno. Isso, formando um ninho propício, como eles dizem, para a chegada do princípio inteligente. A faísca da consciência individual vinda do espaço. Exatamente. E aí a evolução passa a correr em dois trilhos, né? O físico, que a ciência estuda, e esse outro, o espiritual. E a genética, como entra aí? Pelos cromossomos, né? Sim, os arquitetos da sabedoria divina teriam usado os cromossomos para permitir essa reprodução mais complexa. E a definição é curiosa. Concentrações fluídico-magnéticas especiais, quase energia espiritual condensada para formar a herança. Isso. Com uma natureza dupla. Uma parte ligada ao corpo físico, lá no núcleo da célula. E outra ligada ao corpo espiritual no citoplasma. É uma biologia bem diferente. Totalmente. E esse princípio inteligente, essa consciência em informação, vai sendo testada, né? Vai evoluindo em várias formas. Construindo a sua estrutura que é física e espiritual ao mesmo tempo. Ao longo de muito tempo. Milênios, milhões de anos. E no processo vai deixando para trás o que o livro chama de filtros de transformismo. Que seriam os reinos mineral, vegetal e outros organismos como vermes antigos que ainda existem. Exato. É como se fossem estágios superados por essa linha principal de evolução da consciência. E como a evolução em si funciona nessa visão? Fala de descendência e seleção, tipo Lamarck e Darwin. Sim, menciona esses mecanismos. Mas o ponto-chave é que eles operariam nos dois planos, físico e espiritual. Ah, entendi. Não é só o ambiente físico selecionando, o ambiente espiritual também de alguma forma. É o que parece sugerir.
e introduz um conceito bem impactante para as formas mais simples: a reencarnação compulsória. Reencarnação compulsória. Como assim? As crisálidas de consciência, ou seja, esses princípios inteligentes bem no início, nos reinos inferiores, após a morte física, eles passariam por transformações no plano espiritual e seriam meio que automaticamente ligados a novas células, guiados por inteligências sublimes. Um ciclo contínuo de aprendizado quase que forçado no começo. Parece que sim. Para formar as espécies ligado à química do núcleo e do citoplasma, onde essas energias fisiopsicossomáticas que ligam mente, espírito e corpo se renovariam. Então, o quadro geral é o de uma genealogia do espírito. É isso. Exatamente. A ideia de que por trás da evolução das formas, da biologia, existe essa linhagem espiritual. E que sem entender essa linhagem, a gente não entende a evolução por completo. Ficariam lacunas. É o argumento do livro. E a escala de tempo que ele coloca para isso é, nossa, Assustadora. 15 milhões de séculos. Desde os vírus até um ser com um pensamento contínuo. É difícil até de imaginar, uma vastidão. Para resumir, então, temos uma evolução que é dupla. Processos biológicos que a gente conhece. Herança, seleção. Isso. Mas tudo interligado com uma progressão espiritual, que é guiada, supervisionada. E com conceitos bem específicos, como essa reencarnação compulsória para as formas básicas e essa genealogia espiritual atravessando eras geológicas. Fica a reflexão, então. E foram necessários esses 15 milhões de séculos para o princípio inteligente chegar a um pensamento, ainda que rudimentar? O que isso pode sugerir sobre o futuro? Sobre para onde a consciência pode evoluir? Tanto aqui quanto em outros planos. É uma pergunta e tanto, né? Dá muito o que pensar sobre a nossa própria jornada.